Bom dia, eu saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Hoje eu gostaria de falar de um tema muito importante. O tema se chama O que viram em sua casa? Qual o exemplo que você dá para os seus vizinhos? Ou qual o exemplo que você dá para quem vem visitar em sua casa? Será que as pessoas que vêm em sua casa, ela vê Deus na sua casa? Ela vê você realizando o seu culto familiar com seus filhos em sua casa. As pessoas que vêm visitar a sua casa, eles veem Deus sendo louvado com um hino, com cânticos durante a manhã, ao acordar, como os passarinhos louvam o Senhor, e também à noitinha. Que exemplo você tem dado? O que eles veem em sua televisão? Que música eles veem? Como que eles veem o hábito diário da sua casa? A nossa casa deve ser um testemunho do Deus vivo, um testemunho de que amamos a Deus e de que obedecemos a Deus. Eu gostaria que os irmãos abrissem sua Bíblia em 2 Reis, do capítulo 20 e do versículo 1 ao 18. Em 2 Reis, vai contar a história de um rei chamado Ezequias, um rei muito bom que temia a Deus, mas ele fez um erro que vai servir de exemplo para nós. E esse erro nós devemos meditar e não repetir a mesma coisa que ele. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Capítulo 20, versículo 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu e ficou à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor: põe a tua casa em ordem, porque não te recuperarás, mas morrerás. Então o rei virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Senhor, eu te suplico, lembra-te agora de como tenho procedido para contigo com fidelidade e integridade de coração, e de como tenho feito o que é correto diante de ti. Ezequias chorou muito. Mas antes de Isaías sair do pátio, veio a ele a palavra do Senhor. Volta e dizes a Ezequias: o príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de teu pai Davi. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eu te curarei, e depois de 3 dias subirás ao templo do Senhor, e acrescentarei 15 anos da tua vida. Aqui vimos a história do rei Ezequias, um rei muito bom que temia a Deus, mas que não queria morrer. Aliás, ninguém quer morrer, porque todos nós nascemos para viver. Então ninguém quer morrer, né? Assim como também. E conta o relato bíblico que quando Isaías foi até Ezequias para comunicar-lhe o que Deus tinha lhe dito, Deus disse que ele iria morrer, porque Ezequias estava doente na cama e Isaías falou que ele iria morrer. Só que Ezequias ele não queria morrer. Então Ezequias ele virou o rosto para a parede e orou e chorou muito, dizendo: Senhor, eu fui fiel a ti. Eu não quero morrer. Então quando Isaías saiu, virou as costas e saiu, antes que ele chegasse até o pátio, Deus também falou novamente com Isaías e disse: Isaías, volte e diga para Ezequias que eu ouvi a oração dele e que eu ouvi as lágrimas dele. Queridos, nós precisamos colocar a nossa vida nas mãos de Deus. Quando Deus disser que você vai morrer, nós não devemos nos desesperar, ficar preocupado, chorar, ter medo, porque a Bíblia diz que a morte de um justo é como se fosse um sono, e ele ressuscitará com a voz de Cristo na sua segunda vinda. Então, quando Deus fala que vamos morrer, é porque Ele conhece o começo desde o fim. Porque Deus ele acrescentou mais 15 anos de vida ao rei Ezequias, mas esses 15 anos foram 15 anos de amargura e rebeldia. Tão sábio era ele se ele tivesse aceitado ter morrido naquela hora, porque Deus disse a Ezequias: ordena a tua casa, organize a sua casa, organize sua família, porque tu vai morrer. Que tragédia, que infelicidade foram esses 15 anos de Ezequias. Muito antes ele tivesse aceitado a morte, porque ele estaria no sono, dormindo, num sono a ser despertado e não iria passar pelo que ele passou. Mas, queridos, o que me chamou mais atenção
foi a parte que Deus disse: Isaías, volte a Ezequias e diga para ele que eu ouvi a oração dele e também ouvi as suas lágrimas. Quão maravilhoso é a gente saber que o Deus que nós amamos se preocupa com a gente. Talvez você tenha passado por tanta dificuldade. Talvez o seu filho está no mundo das drogas, a sua filha está no mundo da prostituição. Talvez o seu esposo não para de beber. A sua esposa não lhe serve como você queria, servindo a Deus com você. Então não desista de orar pela sua família, pelos seus filhos. Chore de joelho no seu quarto, clamando ao Senhor, porque Ele vai ouvir tua oração. Ele vai ouvir as tuas lágrimas, assim como Ele ouviu a oração e as lágrimas de Ezequias. É um Deus de amor, é um Deus maravilhoso, é um Deus de paz. Ele vê as suas lágrimas. Talvez alguém da sua família está doente, ou você mesmo está doente, mas as suas lágrimas estão sendo vistas porque Deus lhe ama. Deus sabe desde o começo ao fim. Vamos continuar a leitura no versículo 9 do capítulo 20 de 2 Reis. Isaías respondeu: Este será o sinal do Senhor, de que cumprirá o que disse. Queres que a sombra se adiante ou volte a 10 graus? Ezequias respondeu: Que a sombra se adiante 10 graus, não. Não seja assim, pelo contrário, que a sombra volte 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez a sombra voltar 10 graus, que havia avançado no relógio do sol de Acais. Queridos, naquela época não existiam relógios como hoje existe. Então eles se baseavam pelo sol. Era um relógio na parede baseado no sol. Então Ezequias perguntou: Isaías, qual é o sinal de que Deus vai me dar 15 anos de vida? Então Isaías perguntou: O que tu queres? Tu queres que o sol adiante 10 graus para frente ou volte 10 graus para frente? Então Ezequias falou: Não, adiantar o sol para frente é fácil, porque o sol está sempre nessa rota. Mas volte o sol a 10 graus atrás. E foi isso que Isaías fez. Ele orou ao Senhor e o Senhor fez um milagre, um verdadeiro milagre. O Senhor fez com que o sol voltasse 10 graus atrás. Um verdadeiro milagre. Como que o sol pode voltar, o tempo pode voltar atrás? Mas foi um sinal que Deus prometeu e cumpriu. E esse sinal ele foi visto por toda a nação de Babilônia. O povo de Babilônia ficaram impressionados e maravilhados. E eles pensaram: o que está acontecendo? Só pode ser o Deus de Israel. Só pode ser o Deus de Ezequias. Esse milagre nenhum outro Deus pode fazer. Então o rei de Babilônia, ele reuniu uma comitiva para ir visitar Ezequias, para descobrir como foi esse milagre. Vamos continuar lendo no versículo 12 e 13. Naquele tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, pois soube que Ezequias havia estado doente. Ezequias recebeu em audiência os mensageiros e mostrou-lhe toda a casa, todo o seu tesouro, mostrou-lhe toda a sua prata e o seu ouro, especiarias e os melhores óleos, seus depósitos de armas e tudo o que havia nos seus tesouros, e não deixou-lhe de mostrar nada, tanto de seu palácio quanto do seu reino. Ezequias, ele ficou muito orgulhoso, com seu coração muito ambicioso. Ele ficou feliz porque uma comitiva de babilônias, pessoa muito importante, vieram lhe visitar. E quando eles chegaram lá, Ezequias mostrou todo o seu luxo dentro do seu palácio, porque ele era um rei. Mostrou todo o seu ouro, mostrou todas as suas armas, tudo que ele tinha lá. Ele se achou muito importante, ao invés de ele mostrar o seu Deus, a grandiosidade que Deus fez na vida dele. Ele não fez isso, infelizmente. Querido, quantas vezes acontece com a gente isso, esse exemplo? Chegam visitas em nossa casa e vê a nossa televisão com novelas, com filmes, com desenho para nossos filhos. Quando chega alguma visita, olha só o que eles estão vendo que a gente come, o alimento que é impuro a Deus. Olha só o nosso hábito, como é que a gente vive, quais são as músicas que a gente escuta. Esse rei, ele teve a oportunidade de pregar, de testemunhar a palavra de Deus para o povo, para o rei Baladã. Mas ele, infelizmente, não falou das maravilhas de Deus, falou das suas glórias, se exaltou.
Quantas pessoas vêm em nossa casa e nós temos a oportunidade de pregar a palavra de Deus, de nos dar testemunho vivo de que Deus mora com a gente, mas a gente não faz, infelizmente. Vamos continuar lendo do versículo 14 ao 18. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e lhe perguntou: Que disseram aqueles homens, e de onde vieram a ti? Ezequias respondeu: Vieram de um país muito distante, da Babilônia. Ele disse: O que eles vieram ao teu palácio? Ezequias respondeu: Vieram tudo o que eles viram em teu palácio. Viram tudo o que há no meu palácio, e não deixei de mostrar nada dos meus tesouros. Então Isaías disse a Ezequias: Ouve a palavra do Senhor. Dias virão em que tudo o que tens no teu palácio será levado para a Babilônia. Todas as riquezas que os teus antepassados acumularam até o dia de hoje, nada restará, diz o Senhor. Serão levados até mesmo alguns dos teus próprios filhos, que tu gerardes, e eles serão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Deus, ele desagradou muito de Ezequias, porque aquele povo de Babilônia, eles não vieram ver a riqueza que tinha no palácio de Ezequias. Eles vieram saber do milagre, do sol que voltou a 10 graus. Mas infelizmente Ezequias se orgulhou e se esqueceu desse milagre, esqueceu do milagre de Deus e mostrou somente as glórias humanas, mas não mostrou a glória divina, que é o soberano Deus. Ezequias teve a oportunidade de falar do soberano Deus, do Altíssimo, daquele que fez os céus, a terra, o mar e tudo que nele há. Mas infelizmente ele deixou essa oportunidade passar e Deus não se agradou dele. Nem mesmo ele convidou Isaías, que foi aquele que proferiu as profecias para ele. Foi ele que transmitiu a palavra que Deus pediu para que o transmitisse. Então, quando Isaías viu aquele povo indo embora, ele foi até lá na casa de Ezequias e perguntou: Ezequias, quem é aquelas pessoas? Teve uma festa em tua casa? E Ezequias falou: Sim, aquele povo são o povo de Babilônia e eles vieram me visitar. E teve sim uma festa aqui. Então Isaías perguntou: E o que eles viram em sua casa? E Ezequias respondeu: Eles viram tudo, meu palácio, viram meu ouro, minha prata, meus trabalhadores, minhas riquezas, tudo que o palácio tem. Então Isaías ficou muito triste, porque ele já sabia quais profecias Deus iria mandar em resposta a isso. E Isaías respondeu: Ezequias, você está muito enganado. Aquelas pessoas vieram conhecer o poder de Deus, porque ouviram falar do sol ter voltado. Mas você desagradou a Deus a não falar, não testemunhar como Ele é um Deus maravilhoso. Queridos, que tragédia quando também nós não mostramos Deus em nossa casa. O que as pessoas veem em nossa casa? O que elas veem? Qual programa de TV que você assiste? O que as pessoas veem? Qual música você canta em sua casa? O que as pessoas veem que você serve em sua mesa? Os seus hábitos? Será que as pessoas veem o culto familiar sendo louvado a Deus pela manhã e pela noite familiar? Será que elas veem hinos sendo tocados, leituras de Bíblia sendo lidas? Será que elas veem qual é o programa de televisão que você assiste? Será que esse programa edifica a sua vida? Será que esse programa exalta e glorifica o nome do Senhor? Porque se não exalta, não glorifica o nome do Senhor e não te edifica, então você não deve assistir esse programa. As músicas, será que essas músicas são hinos que louvam a Deus? Porque se não for, para que ouvi-las? O seu alimento, será que o seu alimento testemunha o Deus vivo que te ama? Será que os seus hábitos testemunha o Deus vivo que fez o céu e a terra? Será que tudo que você faz dê exemplo de que Deus mora na sua casa, de que Deus mora na sua família, na sua vida? O que eles veem em sua casa? Eles veem o Deus de Israel sendo louvado em sua casa, ou ele vê o mundanismo dentro da sua casa? Ou ele vê o orgulho dentro de você? Queridos, essa história de Ezequias foi registrada na Bíblia, não foi por acaso. Foi para deixar um exemplo de como é que está a nossa vida. Porque o rei Ezequias, ele era um servo de Deus, mas ele não testemunhou sobre Deus, não viram Deus na casa dele.
Nós temos que mostrar Jesus em nossa vida na forma de como o marido trata a esposa, de como a esposa trata o marido. Nós temos que mostrar Jesus em nossa vida na forma de como sua mãe trata os filhos e de como os filhos tratam sua mãe. É um testemunho vivo que temos que dar em nossa vida a respeito do nosso Deus, o nosso Deus que amamos, o Deus verdadeiro. Na forma de como comemos, na forma de como andamos, na forma de como nos vestimos, o que nós assistimos, o que nós falamos, o que nós ouvimos. Tudo isso tem que ser um testemunho de que Deus mora dentro de você. Tudo isso tem que ser um testemunho de que Deus mora na sua casa, que Deus mora na sua vida, que você serve um Deus que fez o céu e a terra e o mar e tudo que neles há. Nós temos que demonstrar em nosso coração a esperança de que Jesus está voltando. Nós temos que mostrar que nós estamos aguardando a segunda vinda do Filho do Homem, do Filho do Altíssimo, do Filho de Deus, porque Ele está vindo buscar um povo, Ele está vindo buscar um povo escolhido, um povo que renegou o seu próprio eu, um povo que renegou o orgulho, o egoísmo, a mentira, a falácia, os falsos testemunhos, um povo que renegou todas as coisas que agrada a Satanás, para agradar somente a Deus, o Filho do Homem, o Filho do Altíssimo, porque Ele está voltando e nós seremos julgados de acordo com as nossas obras. Tudo que a gente fez de bom e de ruim estará anotado no livro da memória e Ele irá cobrar. Mas aquele que serve a Deus, aquele que faz a vontade de Deus, que obedece a Deus, que testemunha de Deus, terá uma recompensa no céu. Irá comer do maná prometido do céu, o pão dos anjos. Aquele que servir a Cristo até o final receberá uma coroa de ouro das mãos do próprio Jesus. Aqueles que vencer até o final, aqueles que seguirem a Jesus, beberá da água da vida, comerá do fruto da árvore da vida, sentará ao trono de Deus, ao lado do trono de Deus. É a promessa que está feita lá em Apocalipse. Creia, irmão. Confesse seus pecados a Jesus Cristo, mostre Jesus na sua vida, faça o culto familiar com seus filhos, com seu esposo, com a sua esposa, faça o culto familiar pela manhã ao acordar, não saia de casa, não vá para a escola, nem para o trabalho, não saia de casa sem antes dar louvor a teu Deus, não saia de casa sem pedir a proteção e sem agradecer a Deus, e à noite antes de dormir, faça um outro culto familiar, louve a Deus na sua casa, aonde você estiver. Porque Deus, Ele é amor, Deus é paz, Deus te chama, Deus te ama. Nós, cristãos, não fomos chamados para ostentar as nossas propriedades materiais, mas nós somos chamados para testemunhar do amor de Cristo, para falar do amor de Deus, porque Jesus está vindo, Jesus te ama, Jesus morreu por você, para dar uma oportunidade para que você suba ao céu junto com Ele, com os anjos. Nós somos chamados para pregar a palavra, nós somos chamados para mostrar Deus em nossa vida, Deus em nossa casa. Quando você estiver achando difícil o seu problema, coloque o seu joelho no chão, fale com Deus, se humilhe a Deus, dobre seu joelho, chore, derrame suas lágrimas, porque Ele vai ouvir a sua oração, porque Ele vai ver as suas lágrimas e Ele não vai deixar passar nada. Ele vai fazer a vontade que é dele em você. Amados, vamos mostrar ao povo, às pessoas que nós estamos aguardando Jesus que está vindo. Querido, lá o rei Ezequias, ele pecou porque ele não falou de Jesus. E, infelizmente, teve as consequências, porque depois que Ezequias morreu, a sua geração foi feita escrava pela Babilônia. Aquele próprio povo de Babilônia que vieram visitar Ezequias, os seus descendentes vieram e prenderam os descendentes de Ezequias e levaram escravos e tomaram todas aquelas luxúrias que ele mostrou e levou para lá. Mas ele não pregou para aquele povo, ele poderia ter pregado. Essa é a nossa chance, não vamos repetir o mesmo erro dele. Vamos pregar a palavra de Deus, vamos falar de Jesus, falar do amor de Cristo, porque Ele vai te recompensar. Jesus está vindo, aceite Jesus como seu Salvador. Confesse seus pecados diante dele, porque Ele te ama, Ele te abençoa. Que Jesus possa abençoar a sua casa, a sua família, seus filhos, seu lar. Que Jesus possa abençoar a sua vida. Que Jesus te abençoe, queridos. Amém?